Podemos? Todos prontos? Ok. O nosso recolhimento tem como tema cuidai do jardim do vosso coração. Cuidai do jardim do vosso coração. E esse tema ele é não somente importante, como também urgente. Por que urgente? Sabemos que existe uma estrutura muito decadente, né? Humanamente falando. Espiritualmente também. Passamos por uma fase muito decadente. Existe uma decadência de cultura, existe uma decadência de intelectualidade, existe uma decadência da espiritualidade, da religiosidade, né? Veja, basta pensar. A gente pode olhar alguns séculos atrás e nós veríamos certamente homens que não tinham uma espiritualidade profunda, mas tinha uma religiosidade muito profunda. Podemos pensar também em pessoas que não tinham, talvez, uma formação humana sensível, atenta, ok? Mas tínhamos certamente pessoas de cultura muito bem formada. As pessoas conseguiam perceber o mundo, a realidade e a vida de uma forma mais acentuada, mais clara. Então o fato é que existe uma decadência mesmo em nós. Fazemos parte dessa geração decadente. E por isso exige de nós tanta urgência em cuidar do jardim do nosso coração. E por que precisamos cuidar do jardim do nosso coração? Será uma pergunta que vocês responderão logo em breve. Rezarão, pensarão, farão um discernimento. Mas, a princípio eu diria, porque todos nós somos vocacionalmente jardineiros. É importante, inclusive, ter o hábito de cuidar de jardins. Parem para pensar. Quem já teve a oportunidade de ter um jardim em casa, ou sequer mesmo plantinhas, né? Elas requerem um cuidado, uma atenção. Elas requerem algo que está na contramão dessa estrutura decadente. Nós não queremos parar para dar atenção. Nós não queremos mais parar para olhar nos olhos. Tudo é muito rápido, urgente, frenético, histérico às vezes, né? Histérico. E estamos nessa cultura da histeria, uma cultura da ansiedade, né? As coisas são todas muito ligeiras, muito rápidas, muito agoniadas. E cuidar de um jardim demanda tempo. Eu fui jardineiro 3 anos da minha vida. E, obviamente, eu nunca tive uma formação de jardinagem. Aquilo exigia uma atenção dobrada para poder fazer as coisas da forma melhor possível, porque a um passo errado, nós podemos matar o jardim e as plantas. Basta uma decisão equivocada e o jardim murcha. Basta que você ague demais ou passe a aguar no horário errado e você vai ver as plantas morrerem. Você começa a entender que existe uma lógica da atenção em todo jardim. E a gente começa a ter aquela relação que passa da atenção para uma intimidade, coisa que está muito decadente. Já não somos tão íntimos dos outros. Porque intimidade exige tempo, exige paciência, exige olho no olho,
exige demora. Intimidade não é um movimento fortuito, espontâneo. Oh, me tornei íntimo. É um trabalho árduo. Ter um bom e um belo jardim é um trabalho também árduo. Não é um trabalho espontâneo. E o jardim ele não pode ser cuidado na espontaneidade. O jardim tem que ser cuidado no esforço, na força também. E por que eu vos disse que o jardim é a nossa vocação primeira? Porque somos jardineiros, né, por vocação. Porque a nossa primeira casa foi um jardim. A nossa primeira casa foi o Éden. E fomos, portanto, expulsos do jardim porque não fomos bons jardineiros. Nós não cuidamos da nossa primeira vocação. E é interessante olhar por essa perspectiva porque quase sempre quando falamos de vida cristã, santidade, crescimento espiritual, nós logo falamos que queremos ser santos. Ou homens, sei lá, sublimes, completos, né? Perfeitos. A perfeição é uma realidade. Mas a gente se esquece que o primeiro movimento de Deus para nós, o primeiro chamado de Deus para nós, foi para sermos jardineiros. Para cuidarmos de um jardim. Bastaria ter cuidado do jardim. Bastaria ter tido a atenção. Já não mais no Éden, agora temos um outro jardim para cuidar. Olha que interessante. O cenário mudou, a vocação permaneceu. Não mais jardineiros do Éden, agora jardineiros do nosso coração. Se no Éden não tivemos a atenção, a intimidade, o esforço para dele cuidar e lá permanecer, nosso Senhor deu um jeito de termos agora uma via de céu, de santificação, de vida eterna, que é o coração nosso. E agora cada um de nós temos um jardim pessoal. E precisamos saber o que tem florescido nesse jardim. Ou o que tem ressequido, ou ressecado no jardim. Essa é a primeira pergunta do nosso retiro, né? Do nosso recolhimento. O que tem sido feito para cuidar do jardim do meu coração? Quais movimentos de esforço, intimidade e dedicação têm ocorrido em mim para que floresça algo na terra do meu coração? Se é que no meu coração existe um jardim. Se é que no meu coração existe um jardim. Então, comecemos o primeiro momento da Sagrada Escritura em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. E aqui está o primeiro movimento. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Fecundidade e domínio. Está aí o chamado dos jardineiros de Deus. Precisávamos ser fecundos e dominar.
E uma dominação não no sentido totalitarista, não num sentido ditatorial, mas aquela dominação da vida doméstica, do cuidado, da atenção, do amor pelas realidades. Bastaria sermos fecundos e dominar. A fecundidade aqui, vocês viram que logo diz multiplicai-vos. Ou seja, a fecundidade significa magnanimidade, né? Anima magnum, ou seja, uma alma grande, uma alma larga, uma alma generosa. Fecundidade, leia-se generosidade, abertura. Domínio, leia-se cuidado, proteção, atenção. Elementos necessários para se cuidar de um jardim. E bastaria isso para que aquele hálito de Deus que foi insuflado em nós fosse perene, permanecesse. Então, o primeiro mote dessa pregação, baseados nessa primeira passagem do Gênesis, nos mostra que em cada um de nós existe um chamado. Agora, atenção a isso. Me parece que Deus, muitas vezes é interpretado por nós como um Deus que nos chama como a quem chama num formigueiro. Tivesse um monte de gente ali e Deus chamou todo mundo e foi uma coisa meio genérica, né? Mas a verdade, Gabriel, é que Deus te chamou na intimidade, na unicidade. Deus não nos chama, Rebeca, de maneira genérica. Ele nos chama de forma única. De forma única. Pessoalíssima. Deus nos chama por um nome. Esse é o subnicho. Existe em cada um de nós um chamado e o subnicho é Deus nos chama por um nome, por um eu. Renatus. Natus, nascido, nascer. Um reforço do nascer. Um nascer novamente. É o meu nome. Um renascido. Um homem que nasceu novamente. Nasceu de novo. Deus me chamou com este nome e isso indica muito do meu eu, de quem eu sou. Como isso aqui é um recolhimento e um retiro, eu quero que quando vocês forem refletir sobre essas palavras, comecem também pensando no vosso nome. Alguns têm até a oportunidade de terem uma composição bastante interessante. Querolaide, Gleide Ellen, ó que nomão, né? Gigante. Deve ter aí umas 10 sílabas, 44 letras, né? Porque, obviamente, não seria somente com um L. Teria que ser 2, que é para entender aí a ênfase, né, do nome. Mas a verdade é que Deus nos chama pelo nome. Deus, ele não chama um Rafael, ele chama o Rafael. Deus não chama uma Querol, ele chama a Querol. Ela. Não é uma Querol que ele chamou, não. Ela a chamou. Existe um hábito que eu costumo ter de rezar com o santo do dia. Hoje, Santo Evaristo. Por que é interessante isso? Porque a gente entende que em cada dia Deus chamou, e obviamente não é somente em Santo Evaristo, mas tantos outros, né? Mas ali no cânon dos santos, hoje é o dia de Santo Evaristo, dia 26 de outubro, e Deus o chamou particularmente. E comece a imaginar essa profundidade do nome.
do eu, da pessoa, Deus fez por Querol. Mas como é que desatenta, sem intimidade, sem ser uma jardineira que gasta tempo em Deus e cuida do jardim, saberá que Deus a ama? Porque o movimento adâmico e o movimento de Eva foram movimentos de desatenção. Eles pararam de cuidar do jardim para cuidar de uma possível graça do conhecimento do bem e do mal. Uma possível capacidade de ser como Deus. Então, naquele momento, eles saíram do cuidado do jardim e não sabiam eles que cuidar do jardim era cuidar de si. E passaram a querer se preocupar muito consigo, mas não precisava, porque Deus os chamou pelo nome. Então, por que essa tentativa de controle e não de abandono? Claro que Adão e Eva aqui são as figuras para nós. Somos nós. Por que paramos de cuidar das coisas de Deus, sabidos de que Deus cuidará das nossas, e aí trocamos as coisas de Deus pelas nossas? E aí começa a ficar tudo muito confuso, tudo muito perturbado, porque a gente não tem controle da imprevisibilidade da vida. A gente esquece que Deus nos chamou pelo nome, e se o fez, é porque sabe de todo o conteúdo que há aqui dentro. E Ele quer esse conteúdo, não outro, esse. Então é importante o ego, o eu. Isso aqui é importantíssimo para começar a cuidar do jardim. Até porque, pensem, o homem que está cuidando, e aqui eu falo a título literal, da natureza, do jardim, ele tem mais intimidade com a criação. Ele tem mais intimidade com o Criador da criação. E se pensarmos que agora cuidamos daquele jardim criado em nossos corações, de maneira metafórica, começamos a ter mais proximidade com aquele que criou o jardim do nosso coração, que é Deus. Então é importante começar a olhar para o eu como sendo, não como um egocentrismo, um eu no centro, mas como um eu que foi pensado, desejado e amado por Deus desde toda a eternidade. Um eu que tem um nome. Um eu que é um alguém. Um eu que importa. Quando a gente começa a olhar esses aspectos, e aqui a gente abre um parêntese para um comentário simples, a gente começa a entender o quanto é doloroso ao coração de Deus e quanto é asqueroso à humanidade você violar uma vida, arrancar uma vida. Você percebe quando você colhe ou tolhe uma vida, quão poderoso, no mau sentido, é esse movimento, que você está aniquilando um eu de Deus. Uma pessoa que Deus amou desde toda a eternidade. E você entrou numa insanidade, Caim, tão doentia, deixou de tal modo de cuidar do jardim, que você se tornou ali um assassino. Então, olha que coisa difícil para o coração de Deus. Quando a gente começa a entender a importância de um eu, a importância do outro,
a nossa importância, o nome, o chamado, o lugar que Deus nos deu, a gente começa a entender o que é vida de fato. Continuemos, fecha parêntese. Depois da importância do nome, do eu, é importante a gente pensar na nossa função no mundo. Vocês viram nessa passagem do Gênesis que acabamos de ler, que uma vez criado homem e mulher, a imagem e semelhança de Deus, lhes foram dadas funções, fecundidade e domínio. Então, cada eu se tornou também um dominus, um senhor. Cada ego tem um dominus, tem um senhorio, tem uma função no mundo. Jardineiros. Nós temos uma função no mundo. Então, já não estamos aquém no mundo porque temos um eu, já não estamos soltos, já não estamos largados porque temos um eu. Não estamos desorientados porque temos uma função. Mas, Carol, e por que o mundo está tão decadente? E por que nós estamos tão decadentes? E por que nos vemos tão confusos, tão complexados, tão perdidos, sem saber o que fazer, como fazer, para onde ir, como ir? E por que é tão difícil chegar aos discernimentos? Comece a entender esse processo. Porque existe uma falta de atenção com o meu próprio eu, com a minha própria pessoa, com o meu próprio chamado. E, obviamente, porque isso aqui está definhado, a minha função vai ser muito mais difícil de se entender. E aí, como é que a gente vive no mundo? Vocês já jogaram aquele joguinho que você sai, aperta assim, faz uma bolinha. Como é o nome daquilo? Pinball. Pum, 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 e sai assim, batendo. E existe uma... Você só tem uma ação, apertar o botão. E ali é imprevisibilidade. Imprevisibilidade, sorte e tentativa. E às vezes a nossa vida é como um pinball. Tum! E a bolinha vai para todo lado. E fica aquela coisa bagunçada. E você vai vivendo aquela estrutura como quem apertou o start, deu play, começou e vai se batendo, se debatendo, agonizando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para talvez chegar ao fim que se desejava. E sabemos que na maioria das vezes não é isso. E esse movimento é muito doloroso e frustrante. É confuso, é perturbador. O trabalho que exercemos não nos identifica. Acordamos nas segundas, amanhã, com aquele peso no peito, sem saber mesmo se é essa a vida que queríamos ter. E existe um cansaço de maneira existencial mesmo. E, claro, nos agarramos ao cumprimento dos deveres para ver se a gente consegue resgatar o mínimo de dignidade. Dizer assim, é digno o que eu estou fazendo. E nos resta, portanto, nos agarrar a isso, porque no fim é o que temos. Não há realmente um lugar, não há realmente uma função, não há realmente uma vocação acertada. Há uma pressão, uma frustração. E isso porque estamos falando de vocês que são consertadinhos, né? E os desconcertados, né? E as pessoas que têm mínima noção sobre a vida em Deus, sobre quem é Deus. Olha, nas terapias eu percebo isso, sobretudo aqueles que não acreditam em Deus, não têm fé.
E a gente vê no olhar aquele desconcerto, desconcertado, agoniado. Por que eu estou aqui? O que é que eu estou fazendo? Para onde eu estou indo? Eu não sei qual é a minha função no mundo. Eu nem sei quem eu sou ou o que eu sou. E eu estou lhes dizendo, vocês são jardineiros. E a função de vocês é dominar o jardim. Ponto. O ego, o dominus, o eu, a função. E vem um terceiro movimento. Quem se entende e sabe a sua função quer chegar a algum lugar, correto? Quer ter em mãos um produto, sentir o odor, o cheiro das flores, colhê-las, colocá-las num vaso. Quando o jardim é mais do que um jardim, é um pomar, colher as frutas, colher os legumes, né? A gente quer chegar em algum resultado, a gente quer chegar em alguma finalidade. E a isso nós damos o nome de patrimônio. O que é o patrimônio? O que é o patrimônio, né? Geralmente a gente pensa como patrimônio algo material, correto? Geralmente a gente associa logo a algo material. Mas é óbvio que tem outras associações, como o patrimônio histórico de um estado, patrimônio cultural de um município, né? E a gente precisa de um patrimônio. Patris, pai, monium, herança. Então, precisamos entender o nosso eu. É necessário que tenhamos um eu evidente. É necessário que tenhamos uma função, um lugar de domínio. E é necessário que tenhamos um patrimônio. É necessário, portanto, ter uma herança. E olha que interessante como se comunica com a teologia uma herança do pai. Uma herança paterna. O problema é que a maioria de nós não somos herdeiros, né, de coisa alguma. Por quê? Porque já somos frutos de pessoas desnorteadas, né? Somos frutos dos jardineiros que foram expulsos do jardim. Então a gente não sabe qual é a nossa herança. Estamos esquecidos da nossa finalidade. Porque há muito tempo os nossos pais foram expulsos do jardim. E não sabemos qual é a nossa herança. Esquecemos que a nossa herança é um jardim muito perfeito. Então, é necessário que tenhamos um eu, é necessário que tenhamos um domínio, é necessário que tenhamos um patrimônio. E aí nós podemos ainda pensar, o que é o patrimônio? Num sentido mais claro. É o resultado de quem tem se encontrado. É a resposta de quem tem se encontrado. Quem começa a se encontrar no mundo começa a construir patrimônio. Materialmente, capitalmente falando, o homem que começa a se encontrar nos lances e jogadas da vida, ele começa a construir patrimônio. Ele compra um apartamento, depois ele compra um terreno, depois ele compra um sítio, uma casinha na praia, e aí ele começa a ter um patrimônio. E aí ele compra uma lojinha para alugar, não é assim? E ele vai fazendo patrimônio. Aquela pessoa está encontrada, né, a nível capital, né? Ela tem se encontrado e tem produzido patrimônio. Ela vai deixar uma herança. Mas aqui a gente tem que entender esses dois movimentos do patrimônio. Qual a herança que nos aguarda? Qual a herança que deixaremos? Ambas importantíssimas. Então, ego, dominos, patrimônio. Essas nomenclaturas, eu, função, finalidade,
são necessárias para nos orientar naquele chamado único. Deus nos chamou. Foi só para alisar o cabelo, né? Rafael foi assim aí, mas só para alisar o old money. Então, temos um chamado único. Como é que eu vou saber, me orientar, chegar naquilo que eu fui chamado? Se eu souber o meu eu, se eu souber minha função, se eu souber a minha finalidade. Então vamos aqui para um movimento mais filosófico da coisa. O que é, portanto, personalidade? Quase sempre a gente pensa que a personalidade, ela geralmente é apontada como, e não é apontada erroneamente, em certo nível é certo dizer isso, é correto dizer isso, mas a personalidade geralmente está vinculada a uma pessoa de presença, né? Ou uma pessoa impactante. A gente diz, poxa, fulano tem uma personalidade muito forte. Se tem um molequinho aqui, tá todo mundo correndo para lá e o molequinho tá correndo para cá, a gente diz, esse menino tem uma personalidade muito forte. Ou se é muito birrento, muito bravo, a gente diz, rapaz, que gênio forte. Que personalidade forte. No senso comum, nós olhamos para a personalidade como sendo uma realidade de alguém que tem algo muito peculiar, algo muito autêntico, né? Então, a persona está associada à autenticidade, em algum sentido. E na vida prática é assim que nós identificamos uma personalidade. Alguém que se veste de uma determinada maneira, a gente diz, caramba, aquela pessoa tem personalidade. Alguém que usa um determinado artefato, ou trabalha com uma determinada coisa, ou se comporta de um determinado modo, tem uma personalidade. Mas existe uma definição, obviamente, para a personalidade. Essa definição, ela é uma definição que se condensou, podemos dizer assim, como individua substantia rationalis naturae, uma individualidade, uma substância individual de natureza racional. O que é uma personalidade? É uma substância individual, ou seja, é um eu com uma natureza que pensa. A gente pode olhar para um cachorro e dizer, ele tem personalidade? Pasmem, tem gente que diz, menino, esse meu cachorro tem personalidade demais, olha como ele é ruim, né? Veja que aqui em insanidade estamos chegando, né? A gente olha para um cachorro e diz que ele tem personalidade. Não vai demorar muito, a gente vai ver um peixe nadando e vai dizer que personalidade, a maneira como ele balança as barbatanas. Não vai demorar muito e um bem-te-vi vai cantar Te Vi Bem e a gente vai dizer que personalidade desse passarinho. E a coisa começa a se tornar bem insano mesmo. A gente, cara, que personalidade. A gente começa a dar o nome de personalidade às estranhezas da natureza. Isso mostra o quanto nós estamos deslocados da realidade das coisas. O quanto não conhecemos nada. O quanto tudo está tão confuso. Decadente. Né? Eu acho que eu não presto para YouTube porque eu vou ser censurado. Mas os pais de pet estão enlouquecidos. Né? Enlouquecidos. Porque como é que a gente vai olhar para aquela criatura e dizer, existe uma personalidade de filho. Existe uma identificação de filho. Mas olha só
como a coisa tá... Como é que... Porque... Obviamente a gente sabe que, como a natureza ela tem gradações, teremos animais mais animados e animais mais inanimados. Se a gente olha para o olho de um cachorro, muitas vezes a gente vê inclusive um sentimento, uma sensação, né? Quando a gente assusta, o cachorro olha assim meio triste, meio medroso, e a gente vê medo naquele olhar, né? Aquele olhar nos fala alguma coisa. Mas aquele olhar não é o mesmo num peixe. Olha para o olho de um peixe. Inclusive a gente tem uma nomenclatura de apelídio, né? Ou seja, assim, pejorativa, de que olho de peixe, né? Um olho morto. Um olho morto. O olho do peixe é um olho morto. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar nos olhos de um cavalo. É algo muito interessante. Parece que tem uma profundidade. Aquele olhão assim, e o cavalo parece que passa um tipo de emoção, né? Vocês sabem que, assim como o cão, o cavalo, eles são animais que sintonizam muito ao ritmo de seus donos. Né? Muito. Diferentemente de um gato, de um pássaro. E tem outros animais também que sintonizam muito. E aí, claro, o dono começa a ter uma proximidade com aquelas sensações daquela criatura. Mas sabe uma coisa que nem o cavalo nem um cão tem? Uma linguagem. Uma fala. Vocês veem? Quando a gente faz... Tem um quê aqui dentro? O que é que sai daqui de dentro agora? O que sai para ter voz? Ar. Precisa sair um pneuma, um espírito. Os animais não falam, não proclamam, não dão voz ao sentimento. Mas nem por isso o mudo é sem alma, tá? Tem fala, tem linguagem, tem uma maneira de expressar o espírito. E por que eu falei do mudo? Porque existe uma forma muito peculiar de expressar o espírito, além da fala, que animal algum faz, inclusive, eu vou abrir um outro parêntese sobre isso. Mas existe algo que animal nenhum faz. Sabe o que é? A arte. O parêntese é: teve uma exposição há um tempo desses de artes, de arte moderna, contemporânea, feitas por um chimpanzé. Fecha aspas. Então vocês começam a entender aqui, fecha parênteses, vocês começam a entender aqui o enlouquecimento que a gente tá. Um chimpanzé fez arte. Mas para existir arte, precisa existir um espírito. Então vocês começam a entender, caramba, nós somos uma substância individual, querida, pensada desde toda uma eternidade, com um nome, uma função e uma finalidade. De natureza racional. De natureza racional. Mas existe um outro termo, mais próximo de nós, de um filósofo e teólogo chamado Royo Marin. Tem muitos livros. E ele condensa a ideia de personalidade como
instalação e projeto. Um eu pode estar desinstalado? Um alguém pode estar desinstalado? Não. Vou mostrar para vocês como, tá? Tu tem quanto de altura, Rafa? É uma instalação. Ele está instalado numa dimensão. Parou. Pode parar por aqui já. Não precisa mais de nada, não. Isso aqui é suficiente. Ele tem uma dimensão, ele está instalado no mundo. Aí você pode pensar, mas ele tem um tom de voz. Ele tem uma fibra de cabelo. Ele tem uma cor nos olhos. Tem uma pele. Ele tem uma instalação. Ele está no mundo. Um eu tem que existir no mundo. Um alguém existe. E eu estou falando, isso parece óbvio, mas ó, eu acabei de dar 2 exemplos de quem chama cachorro de filho e vai olhar uma exposição de artes de um chimpanzé, né? Então a gente tem que dizer o óbvio, a grama é verde, o céu é azul. Então um eu existe. É instalado no mundo. É instalado num tempo. Quer ver? Qual é a tua idade, Igor? 26 anos que existe um Igor. Está no tempo. É uma substância. Hã? E toda instalação, que portanto exige uma realidade, tem que ter um eu, tem que ter um alguém. E todo projeto precisa-se, portanto, de funções e finalidades. Então, o conceito de personalidade poderíamos também definir como sendo um eu com função e finalidade. Aí está uma personalidade. E aí vocês começam a entender que à medida em que eu não tenho função no mundo e nem finalidade, o meu eu não pode ser por si mesmo uma personalidade. Porque senão eu fico muito mais próximo da estrutura vocacional de um parasita do que de uma pessoa humana. O problema é que tem muita gente parasitando. E nós não somos chamados a sermos parasitas, mas jardineiros. Porque o parasita, ele se apropria e suga o que se pode da natureza. O jardineiro, do contrário, tem uma função e uma finalidade para o jardim. Ele cuida do jardim. E olha que importante a gente considerar que quando nós temos um eu que é instalado e tem um projeto, a gente considera também que esse não foi um movimento do acaso. Não foi um tropeço, como vocês já ouviram tantas vezes eu falar. Deus não tropeça. Nós tropeçamos. Deus não. Renato, mas e a minha vida infeliz? Por que a minha vida é infeliz? Porque as segundas... Aliás, vou melhorar essa minha fala, esse meu ponto. Porque aos domingos à tarde eu fico tão entristecido, né? Não sei se vocês passam por isso, né? Ou já passaram, né? Mas os domingos às vezes tem um tom de obscuridade, a gente fica meio depressivo, é domingo à tarde, o pôr do sol é mais estranho, né? Engraçado que o pôr do sol da sexta é uma delícia, né? Mas o pôr do sol do domingo é desenganador. Não é bem assim? E aí a gente pode se perguntar, por que, Renato, é tão difícil às vezes? A minha vida é tão sofrida, né? Eu já estou entendendo que é porque talvez eu tenha uma dificuldade de discernir qual é o meu eu, a minha função, minha finalidade, meu projeto, minha instalação de vida.
É porque eu já estou entendendo que eu estou muito confuso e estou dentro de uma confusão generalizada. Não sabemos mais dar nome, entender as coisas simples, básicas. Mas existe um problema maior. E sabe por que isso acontece conosco? Sabe por que a vida é um tanto difícil? Porque nessa coisa chamada vida, nessa realidade imprevisível que damos o nome de vida, nós estamos querendo que a felicidade, o bem-estar e a satisfação sejam movimentos em nós espontâneos. E nunca serão. Renato, mas a felicidade é natural ao homem? Sim, mas não é espontânea. Assim como a masculinidade é natural ao homem, mas não é espontânea. O homem precisa fazer força para ser homem. A mulher precisa fazer outros movimentos, que não é a força, para ser feminina. Porque a feminilidade não é espontânea, é natural. Também o encontro nesta vida, o encontrar-se nesta vida, não é espontâneo, é natural. Espontâneo não. E aí a gente pensa, então, Renato, como eu posso começar a encontrar isso que logo, logo daremos o nome de vocação, chamado único de Deus? Quando Ortega y Gasset fala, é necessário que cuidemos das nossas circunstâncias para cuidar de nós. É, portanto, o cuidado com as nossas circunstâncias. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se não as cuido, existe um desastre, né? Se não as cuido. Então, a gente tem que começar a entender que a nossa vida não é um acaso, não foi um tropeço. E que nesta vida Deus não é confuso. Nós que somos, porque não estamos sabendo dar nome às coisas. Não estamos sabendo dar nome à nossa própria vocação. E eu já lhes disse, vocês são apenas jardineiros. Deus não é confuso, não tropeça. E esse Deus que não é confuso e não tropeça, ele se comunica conosco dentro de uma ordem, dentro de um espírito. Porque, ora, se nós temos essa definição tão bonita, que somos uma substância individual de natureza racional, imagine Deus, né? Substância e ato puro, perfeito, sem potências, né? Porque tudo está completado nele. Deus, ele se comunica conosco dentro da ordem do mundo. Olha, lembram-se, vocês se lembram como foi a comunicação de Deus para Adão e Eva? Multiplicai-vos. Foi claro, sede fecundos. Dominai sobre isso e aquilo. Cuidai disso e daquilo outro. Foi claro, claríssimo. E Deus continua sendo claro. Cuidai dos vossos corações. Preparai os vossos corações. Existe uma clareza em Deus. E ele se comunica dentro de uma ordem. Lembra que a gente falou de instalação em projeto e eu perguntei a altura de Rafael? E ele disse que tinha 1,6. Por 1 é 1,70. Se esticar todo dia, dá. 1,69. Vou dar um exemplo a vocês. Rafael poderia ser
Vamos ver aqui uma coisa que diga respeito à estatura. Um jogador de basquete. Poderia ser? É claro que poderia. Poderia ser um jogador de basquete. Correto? Correto? Mas, diante da instalação de Rafael, e aqui tomamos somente a altura, sem a gente pegar todo o elemento, os elementos que formam o Rafael todo. Vamos fechá-lo só em altura. Ponto. Entre uma circunstância do basquete e a circunstância do futebol, circunstancialmente, considerando somente a instalação da altura, o que seria mais fácil abraçar? O que seria mais tangível abraçar? Futebol. Inclusive no futebol tem a coisa de que o baixinho joga muito, né? O baixinho ali joga demais. Se for esquerdinho, acabou, né? Não é assim? Então, a gente vê, olha como as circunstâncias, elas são claras se a instalação for clara. Se a gente der o nome certo a cada coisa, e aí você olha para o todo, mas eu não sou somente a altura. Eu também tenho muitas dimensões. E se eu começo a olhar as dimensões, eu começo a ver as circunstâncias que se associam a essas dimensões. Ah, Renato, mas teve o anão que se tornou jogador de basquete. Ok, que seja. Que seja. Ninguém está dizendo que existe uma predestinação absoluta. O que eu estou dizendo é que existe um caminho claro que são delineados a nós para que sigamos e encontremos realização. Eu estou falando que a ordem pela qual Deus se comunica está fundada na tua instalação. Você é um alguém, meu filho, instalado e com um projeto. Se você cuidar bem das circunstâncias dessa instalação, você vai encontrar a sua função no mundo e a sua finalidade. Você vai encontrar o seu lugar no mundo. Então, a gente começa a entender que se Deus comunica por uma ordem, é necessário que o homem corresponda também ordenadamente para entender essa ordem que Deus comunica. Mas, infelizmente, existe uma pedra de tropeço enorme aqui. A revolução do amor. Ou, melhor dizendo, a revolução contra o amor. Adão e Eva revolucionaram-se contra o amor de Deus. E existe em nós esse impulso anárquico. A gente tem uma tendência de fazer o contrário para provar bulhufas. Não sei por qual razão. Mas temos sempre esse movimento de querer fazer as coisas de modo confuso, de modo contrário, de modo anárquico. Não sei quem vai explicar isso. Freud tentou, Dr. Freud. Não sei se explicou ou complicou mais. O fato é que existe em nós um impulso para contradizer as nossas circunstâncias. Me parece como alguém que não consegue abraçar o seu eu. Alguém que talvez duvida que aquela substância perfeita e completa fez um chamado perfeito. Como que... E se Deus tropeçou? E se Deus se equivocou? Então é necessário o ordenamento para que Deus se manifeste dentro de nós. Para que Deus assuma, né,
o lugar de voz que ele precisa ter em nós, para que o escutemos chamar pelo nosso nome. Para isso, nós olharemos em Lucas, capítulo 8, versículo 4. Reunindo-se numerosa multidão, que de cada cidade vinha até ele, Jesus falou em parábola. O semeador saiu a semear sua semente. Ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, abafaram-na. Outra parte, finalmente, caiu em terra fértil. Germinou e deu fruto ao cêntuplo. E dizendo isso, exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha esse final. A outra parte finalmente caiu em terra fértil. Lembra quando eu disse a vocês para que olhassem, percebessem? Se o jardim dos vossos corações floresce, pois bem, para o cuidado do jardim, qual é o primeiríssimo passo? Isso é intuitivo. Cuidar da terra. É intuitivo isso. Você quer fazer um jardim, primeira coisa que você vai fazer, você não vai comprar as plantas, né? Não é o primeiro movimento. Vou fazer aqui um jardim. A primeira coisa que você vai fazer é cuidar da terra. Você vai tirar os pedregulhos, você vai tirar a erva daninha, você vai arar para lá, rastelar para o outro lado. Às vezes você vai furar bastante a terra para deixar uma terra mais fofa, né? Como dizemos. Você vai estrumar a terra. Você vai aguar a terra alguns dias. Vai esperar nascer mais algumas ervas daninhas. Você vai esperando nascer, vai tirando a mão, né, pela raiz inteira. Então assim, como é que aquele semeador que não erra vai fazer com que suas sementes deem frutos, germinem? Mais uma vez, nós não somos semeadores, nós somos jardineiros. Não é o nosso lugar controlar as variáveis de quais sementes serão lançadas. Nosso lugar é cuidar da terra. As sementes que virão ser plantadas não é nossa função. A gente cuida da terra e, ao cuidá-la, as sementes serão lançadas e a gente vai cuidar que elas germinem, que elas floresçam. Então, esse movimento do cuidado da terra, ele não pode ser um movimento ausente da generosidade. A verdade é que sem generosidade, a terra não pode ser cuidada. Sede fecundos, sede generosos. Isso aqui poderia cair facilmente numa pergunta de catequese, né?
para adultos, crianças, para todo mundo. Qual foi a primeira coisa que Deus falou ao homem? Sede fecundos. Olha, não foi outra coisa, sede fecundos. Foi a primeira palavra de Deus dirigida ao homem. Deus quer, portanto, olha só, Deus não quer que Rafael seja jogador de basquete, ou de futebol, ou de beisebol, ou de voleibol. Deus quer que Rafael seja fecundo. O chamado universal de Deus é para que sejamos fecundos, com uma função, cuidar do jardim, com uma finalidade, ter uma herança desse jardim, herdar o jardim. Deus faz um chamado único para um indivíduo único, que não é plural, um chamado que não é plural. Não foi assim, ei, vocês. Não. Ei, tu, vocês aí. Não. Deus faz um chamado único para um indivíduo único, singular, para um eu que tem realidade e projeto. E esse chamado é para que ele seja fecundo. Mas o que é que a gente quer? A gente tem a síndrome do peão. A gente quer o quê? Que Deus diga o que a gente tem que fazer. Porque é mais fácil. É a síndrome do peão. A gente quer ser mandado. A gente não quer o dom da liberdade, do livre-arbítrio. A gente não quer a manifestação suprema de um Deus que ama, que é ter as suas criaturas livres. Existe uma imagem que eu convido depois vocês a olharem. Essa imagem está na Capela Sistina. Pergunta de Enem, quem pintou a Capela Sistina? Rafael? Da Vinci? Michelangelo? Pintou a Capela Sistina e no centro da Capela Sistina existe uma imagem. E agora, mais uma pergunta de Enem, qual é ela? Deus e Adão. E é interessante como Deus se estira, né, para tocar Adão. Lá assim esticado. Eu tive o prazer de vê-la pessoalmente. E é uma coisa realmente magnífica. É quase desumana. Mas como é que naquela época um homem fez aquilo? Conta inclusive a história que Michelangelo ficou cego fazendo a Capela Sistina. Que a maneira como pintava, né, os olhos das tintas foram cegando ele com o tempo. Interessante. Mas lá existe aquele previsto encontro, reencontro de Deus com o homem. E a gente vê uma insistência do movimento de Deus para tocar o homem, apoiado inclusive nos homens. Retrata-se como se fosse Eva ali, enfim. E Adão está muito bem assim, escorado, síndrome de peão, o que é que eu tenho que fazer? Não há esforço, não há fecundidade, o chamado principal, generosidade, abertura, sacrifício. Sacrificere, né? Fazer algo, né? Não existe sacrifício, facere, fazer, não existe. Da parte de Adão, na pintura. Mas é engraçado como isso nos representa. Deus se estirando todo para nos orientar dentro de uma ordem e nós querendo que Ele nos toque de modo totalmente confuso e desnorteado. Inclusive tem aqueles ensandecidos que às vezes dizem inclusive assim: se Deus é tão bom, então por que Ele não tira as guerras do mundo, mata a fome na África? Acho que os africanos ficam doentes, né? Os que comem muito.
Gente, só chama a gente de passar fome, é igual nordestino com quentura, né? Com as praias bonitas, o povo diz que a gente é uma quentura da praia. É quente, mas tem praia. Né? Tem açude, tem rio. E olha que interessante isso. A gente lança para Deus o esforço que deveria ser nosso, porque é o nosso chamado à fecundidade. É o nosso chamado cuidar da terra e do jardim. Então, por que existe tanta loucura, tanta insanidade de nossa parte de lançar para Deus a responsabilidade que é nossa, a responsa que é nossa, o amor que é nosso, o chamado que é nosso? Eu acho bonito essa passagem de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Quando Jesus, o Cristo, nosso Senhor, faz. 13. Depois subiu a montanha e chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele. E constituiu 12 para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar e terem autoridade para expulsar demônios. Quase sempre a gente olha para essa passagem e, por ser a passagem da instituição da comunidade apostólica, a gente olha para os poderes que lhes foram dados, né? Essa autoridade, esse lugar, né? Essa função, tudo isso realmente importa. Mas tem uma parte muito sutil que passa despercebida. Chamou a si os que ele queria. Chamou a si os que ele queria. O que é importante a gente pensar com esse chamado? É que Jesus, portanto Deus, chama aqueles que quer. E quer a cada um de nós. Mas quando a gente olha também por uma outra interpretação, por um outro prisma, a gente pode talvez olhar uma constituição que é bem corriqueira a nós, que é aquela constituição da rudeza. Por que tu vai comer isso? Porque eu quero. Por que tu vai para ali? Porque eu vou. Por que tu chamou esses 12? Porque eu quis. E aí a gente pode pensar, mas um pescador, um coletor de impostos, um agricultor, porque eu quis. Adão novamente, sim, porque eu quis. Gabriel, porque eu quero. Bruto, porque é ele mesmo, é desse jeito. Chamou os que quis. E é importante lembrar, é engraçado porque a gente só tem duas profissões na comunidade apostólica, não é isso? A gente tem a profissão de Mateus, que era coletor de impostos, e as profissões de Pedro, André, Tiago e João, que eram pescadores. Né? Que eram pescadores. Mas, segundo a tradição, subtende-se que a maioria, os demais, eram agricultores, eram homens da agricultura. E a parte que eu acho bonita, nesse chamado de Jesus que faz nova todas as coisas e refaz o chamado de Deus ao homem, isso é muito bonito. Porque aquela pintura de Michelangelo, ela simbolicamente mostra a Deus, mas foi esse exato movimento que Jesus mesmo faz. Jesus se estira até a humanidade, né, para tocá-la. Eu gosto muito daquela imagem do crucificado que tem um Cristo pendente, que segundo a tradição fala de um penitente que foi pedir perdão pelos seus pecados e o padre achava que
ele não merecia o perdão de Deus, que os pecados dele eram muito horrendos. E o Cristo, num movimento místico, pende, larga o braço e dali, né, existe uma história mística de que o sangue do Cristo mesmo jorrou no penitente, em símbolo do perdão dos pecados dele, né? Quem é o Padre nesse sentido, né? O Padre é Cristo. Então, que bonito aquilo. E a gente começa a entender que esse estiramento de Deus, Cristo o fez começando pelos apóstolos. E o fez e continua fazendo hoje em nossas vidas. Só que como fez aos apóstolos, continua fazendo a nós. De um modo muito peculiar. Nos nossos barquinhos. Nas nossas fazendas. Nos nossos jardins. Jardineiros, pescadores, agricultores. Deus continua nos chamando e não nos chama fora de quem somos, fora da nossa individualidade e circunstância. Deus não nos chama fora do nosso eu, da nossa função, da nossa finalidade, da nossa personalidade. Devido à estrutura do antropocentrismo, antropos, homem, né? Centrismo, não tem o que se dizer, né? Está no centro. Devido a essa estrutura do homem no centro, a gente acaba que, movimentados por essa estrutura ideológica, a gente começa a fazer aquele movimento de que precisamos mudar muita coisa em nós para que Deus nos ame. Precisamos mudar muita coisa em nós para que Deus nos tenha. Para que Deus faça alguma coisa em nós. Só que Deus chama aqueles que quer e continua fazendo a nós. E é esse chamado de Deus que simultaneamente é também capacitação. Deus chama e capacita. Deus não chama porque quer tirar onda da gente. Deus não é sacana. Deus não é covarde. Deus não é um palhaço. Deus nos chama e nos capacita. O problema é que vocês desconfiam de si mesmos. O problema é que vocês desconfiam da instalação e do projeto que possuem. O problema é que vocês desconfiam que podem ser fecundos, jardineiros fecundos. Então, essa estrutura do antropocentrismo vem desmantelando muita coisa em nós. E aí a gente começa a ter um movimento muito presente nas nossas igrejas, comunidades, vínculos, convívios. Inclusive isso surge mais agora com a rede do conhecimento, né, que é o Instagram, do conhecimento efêmero, rápido, instantâneo, que tem que estar muito preparado, né? Eu acho que isso aqui é uma coisa da machoesfera que já toca as mulheres também, né? De ser o homem alfa, o cara todo preparado para poder chegar lá, né? Para poder oferecer alguma coisa. E a gente faz esse movimento com Deus. O homem quer se capacitar para oferecer algo, mas Deus não quer o homem capacitado. Deus quer o homem pequeno. A gente lembra daquele movimento tolkieniano. O anel é dado é entregue, é lançado, né, na vida de Frodo.
é dado à vida dele. É ele que cuida do um. Porque era pequeno, porque era simples. Ele poderia lidar com aquele mal que estava ali. Não outros. Então, é no movimento da natureza humana, como ela é, que Deus cumpre a sua vontade. E a gente tem que parar de suspeitar dessa vontade inerrante, dessa vontade que não erra. Deus não erra. E para encerrar, em Mateus 25, tem um ponto, tem uma das parábolas mais belas do Evangelho, ao meu ver. Porque essa parábola mostra a grande confiança que Deus tem em nós. Em Mateus 25:14. Pois será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. E partiu imediatamente. E partiu. Imediatamente o que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas aquele que recebera um só, tomou e foi abrir uma cova no chão. E enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar contas com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhes outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Aqui estão os outros 5 que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu Senhor. Chegando também os dos 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Aqui estão os outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu Senhor. Por fim, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és homem severo, que colhes onde não semeaste. Prestem bem atenção nessa fala. Essa é a nossa insanidade. Eu sabia que eras um homem severo, que colhes onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Vocês percebem que isso aqui é Adão falando, tá? Somos nós também. Aqui tens o que é teu. A isso respondeu-lhe o Senhor: servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Pois então devias ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu queria que vocês pensassem. A insanidade desse homem é a insanidade que hoje nós vivemos. De uma desconfiança da vontade de Deus. De que Deus chama aqueles que quis, dentro de uma realidade, dentro de um projeto, dentro de uma instalação, e que lhe deu circunstâncias àqueles que quis, lhes deu circunstâncias, para que eles, cuidando delas, cuidassem de si, encontrassem sua vocação, encontrassem o seu chamado, encontrassem o seu lugar. A parte mais bonita desse evangelho, ao meu ver, é o fato de que, na parábola dos talentos, a gente vê uma coisa belíssima. Deus deu a eles
talentos e condições. Inclusive ele questionou, por que não levaste aos banqueiros? Mas aí aquele que tinha um só talento preferiu cavar uma cova. Olha o sinal de morte. É o sinal do domingo à tarde. O sinal de morte. Quando nós não cuidamos das nossas circunstâncias, cavamos uma cova e entramos nela. Então precisamos começar a entender que o nosso chamado é para construir um belo jardim. Para isso, vos deixo duas perguntas. O que devo fazer para cuidar do jardim? Não procurem uma resposta farçada, objetiva. Uma resposta pessoalíssima. O que eu devo fazer para cuidar do jardim? Uma segunda pergunta para levar, né? Há quanto tempo eu não sou jardineiro? Há quanto tempo eu me ocupei com tantas outras tendências, insinuações, mas há quanto tempo eu não sou o jardineiro? Bom, que saiamos daqui com este ímpeto de sermos jardineiros do jardim dos nossos corações. Então aqui a gente pode fazer um deserto